Nós não podemos compreender completamente Deus, mas Deus é aquele que se revela a nós, né? E pela fé nós podemos compreender os atributos de Deus e também por meio de sua palavra. Vou pedir que alguém nos ajude aqui com o púlpito, por favor. Nós vamos continuar hoje o estudo da carta de Paulo aos Efésios. Nós chegamos no capítulo de número 6, já há alguns domingos. E temos falado sobre batalha espiritual. Um tema extremamente relevante, porque muitas vezes, muito obrigado, porque muitas vezes, mesmo não tendo uma percepção clara de que esta batalha está acontecendo, mas ela é uma realidade. E nós temos os recursos para enfrentar o nosso inimigo, que é o diabo. E boa parte desse capítulo 6, o apóstolo Paulo vai explicando quais são os meios, qual é a armadura que nós temos para participarmos desta batalha. O objetivo de Satanás é nos derrubar. Por isso que nos primeiros versículos que nós temos aí, nós temos muitas vezes a expressão: fiquem firmes, fiquem inabaláveis, permaneçam de pé. Porque o diabo não pode nos aniquilar. Ele não pode nos destruir. Nós temos em nós uma força maior. Mas ele pode nos derrubar, se não usarmos a armadura que nos garante a vitória. Nós vamos ler agora então, no capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10, um trecho que nos relembra sobre essa armadura e nos apresenta as duas primeiras peças. A primeira peça nós falamos no domingo passado. Se você não teve a oportunidade de ouvir, depois você pode acessar lá no YouTube o culto do domingo passado e você vai poder então ouvir sobre esta primeira parte, que é o cinto da verdade, ou cinturão da verdade. Mas em Efésios capítulo 6, versículo 10, nós lemos assim: por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, firmes, de pé, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Muito bem. O apóstolo Paulo está numa prisão romana, ele vê um soldado romano e ele começa então a imaginar esta batalha espiritual. Na verdade, não é que ele imagina a batalha, né? Ele tem consciência disso. Ele então começa a imaginar como é que um cristão pode enfrentar as forças do mal. E ele, olhando para aquele soldado, ele faz uma analogia, uma comparação. E ele vai descrevendo algumas peças da armadura do soldado romano e comparando com a armadura que nós podemos chamar a armadura do cristão. E você deve ter percebido aí o segundo elemento desta armadura, que é a couraça. O que é uma couraça? O que era uma couraça? A couraça era a peça da armadura que protegia aqui o peito, onde nós temos aqui os órgãos vitais, o pulmão, o coração. Esta couraça era feita de peles de animais, mas ela tinha um revestimento de lâminas de metal ou de cobre. Ela realmente representava uma proteção destes órgãos vitais. Algumas vezes tinha pregos também aqui no meio, sendo uma proteção muito especial. Nenhum guerreiro, em nenhum tempo, saía para uma batalha sem esta peça da sua armadura. Antes dos soldados romanos, muito antes da antiguidade, naquelas batalhas campais, os soldados obrigatoriamente usavam uma couraça. Até na Bíblia nós temos um pouco de descrição sobre isso. Nós lemos, por exemplo, naquela batalha dos israelitas contra os filisteus, está ali Golias, e a Bíblia diz que a couraça de Golias pesava 60 quilos. Quando o rei Uzias preparou o seu povo para a batalha, diz claramente lá em 2 Crônicas 26:14, que esse rei providenciou escudos, providenciou lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras. Neemias, quando ele estava lá naquele processo de reconstruir os muros e vieram os inimigos para atacar, a Bíblia diz explicitamente que daquele dia em diante, enquanto metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Então você percebe que essa é uma peça da armadura muito antiga.
E se você vê aqueles filmes lá da Idade Média, você vê os filmes sobre os tempos mais antigos, dos gladiadores, sempre os guerreiros estão com alguma couraça, ninguém sai de peito aberto. E até hoje, nas operações militares, nas guerras, em uma situação de conflito, quando a polícia vai subir lá o Morro da Rocinha, qualquer outro morro lá no Rio de Janeiro, ela não vai de peito aberto. Cada soldado vai com um colete. Se uma autoridade vai num fronte de batalha, ele vai com um colete. Se um jornalista vai fazer uma cobertura da imprensa numa região de perigo, ele usa aquele colete. E é esta peça tão vital, porque protege os nossos órgãos, que se atingidos podem nos matar imediatamente. Esta peça tão importante, ela é chamada de couraça da justiça. Quando você pensa em justiça, na palavra justiça, o que é que vem à sua mente? Talvez seja mais fácil a gente pensar em situações de injustiça nesse mundo. E aí nós temos um rol quase que infindável de situações que demonstram que nós vivemos num mundo injusto. Neste mundo injusto, terroristas invadem um país sem nenhum aviso prévio, num dia de festa, e dizimam centenas de famílias, sequestram pessoas, praticam estupros. Mulheres e crianças na Palestina, nos nossos dias, ficam entre os terroristas do Hamas e os bombardeios do exército de Israel, em constante tensão. Neste mundo de injustiça, milhares de pessoas tiveram que abandonar suas casas, deixando tudo para trás, se deslocaram para outros lugares, tendo seus filhos jovens convocados para uma guerra para as quais eles não estavam preparados lá na Ucrânia. Jovens soldados na própria Rússia são alistados para uma guerra na qual eles prefeririam não estar. Índios continuam sendo explorados e bandidos estão nas suas terras explorando e praticando o garimpo ilegal. Nesse mundo injusto, bebês são assassinados todo dia nos ventres das suas mães. Pais demonstram clara preferência por um filho em detrimento dos outros. Filhos dos amantes, das amantes, não são tão bem cuidados e vivem muitas vezes uma vida de abandono do pai biológico. Maridos deixam suas esposas com filhos ainda pequenos e não lhes dão o devido sustento emocional e muitas vezes até financeiro. Filhos abandonam seus pais, deixam abandonados em abrigos e depois brigam entre si pela herança. Pais não dão aos filhos o carinho e atenção que tanto precisam numa fase importante de suas vidas. O salário mínimo no Brasil é realmente mínimo e não atende às necessidades básicas de uma família. No mundo se gasta muitíssimo mais com armas do que nos cuidados com a saúde. Pessoas pobres e sem preparos frequentemente não têm os seus direitos básicos respeitados. Todas essas situações mostram a situação de injustiça que nós vivemos no mundo. Tribunais descondenam os corruptos, autoridades abusam do seu poder, não agem estritamente dentro da lei. Há perseguição política, há perseguição religiosa no mundo inteiro. E violências contra determinados grupos sociais que fogem do padrão daquilo que consideramos certos é uma realidade. A lista, como eu falei, é interminável. Eu poderia ficar falando aqui horas e horas sobre situações de injustiça desse mundo. E nesse contexto, nós somos chamados a nos colocarmos como alguém que está vestindo a couraça da justiça. Como é possível viver como justos? Na verdade, a injustiça sempre causa sofrimento. Situações de injustiças na família, na sociedade, no mundo, na relação entre as nações, estão vinculadas a um problema fundamental. Seres humanos são injustos por natureza. Então pense comigo, como é que pessoas injustas por natureza vão poder criar um ambiente de justiça? Esse veredito acerca da humanidade não é simplesmente uma observação que constatamos olhando aquilo que acontece ao nosso redor, observando o que a imprensa traz todo dia. Isso só confirma aquilo que a Bíblia diz. Já há muito tempo atrás, que Deus olha para a terra e diz, não há justo nenhum sequer. Por que ninguém é justo? Nós sabemos disso. Porque o pecado original afetou
toda a raça humana. Pessoas injustas, então, constroem um mundo injustos. E os ataques de Satanás, eles fomentam esta situação de injustiça. Então nós temos um ser humano que por natureza é injusto, e nós temos o diabo que procura estimular situações de justiça. Injustiças que geram pequenos conflitos e até mesmo grandes guerras, que por sua vez promovem mais injustiça. Observe então esse ciclo. Você tem uma situação de injustiça, porque o coração do homem é injusto, as pessoas agem de forma injusta por egoísmo, por preconceito, por ignorância e tantas outras razões. Esta situação gera sofrimento. Esta situação de sofrimento na vida de uma pessoa faz com que ela se revolte e ela então se volta para a violência. Esta situação de violência leva a uma situação de injustiça novamente, porque pessoas que não têm nada a ver com o problema sofrem, e alimenta-se então esse ciclo de injustiça, violência, violência e injustiça. Como é que isso pode ser quebrado? Como é que isso pode ser mudado? Nós temos que olhar para Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é o Deus que é justo. A justiça faz parte do caráter de Deus. E Ele quer partilhar conosco esse seu atributo. Ele quer mudar a nossa condição existencial. Ele quer nos tornar pessoas justas. E somente quando a pessoa experimenta uma obra de Deus na sua vida, ela se torna uma pessoa justa. Então há um vínculo na Bíblia muito grande entre a justiça e a obra de Deus nas nossas vidas, que é a justificação por meio de Jesus Cristo. Justificação que é uma iniciativa de Deus em fazer com que pecadores injustos se conectem com Ele e possam assim se tornar pessoas justas. Então o primeiro conceito que eu quero que você tenha em sua mente e seu coração nesta manhã, relembrando, porque eu sei que você já ouviu sobre isso muitas vezes, é que a justiça que Deus espera ver em nosso coração significa que a justificação nos é concedida por meio de Jesus Cristo. A justiça que significa essa justificação. Relembrando, a Bíblia afirma claramente que a nossa herança, a nossa condição natural é de sermos pessoas injustas. Você e eu não somos, felizmente, como um dos líderes do Hamas, como um tresloucado melogomaníaco, que leva todo o seu país para uma guerra. Não é como um juiz corrupto. Mas mesmo assim a Bíblia diz que nós naturalmente somos injustos. Mas a grande notícia é que Deus nos transforma em pessoas justas. Não pelos nossos méritos, mas pela fé em Jesus. E em Romanos capítulo 5, versículo 1, nós lemos: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como é que isso acontece? Nós, injustos, temos os nossos pecados colocados sobre Jesus, que é justo, e assim, porque os nossos pecados são colocados sobre os ombros de Jesus, e Ele morre na cruz, então nós temos a nossa justificação, não pelos nossos méritos, mas pelo sangue do Senhor Jesus. E o que nós lemos lá em Romanos capítulo 5, versículos 8 e 9, confirma exatamente isso. Mas Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor quando éramos ainda pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. O texto fala aí da ira de Deus, que significa o quê? A intolerância que Deus tem para com o pecado. Deus, sendo justo, não pode tolerar o pecado. Então Deus vai trazer sobre as nossas vidas o processo de justificação, que acontece por meio do seu Filho, Jesus, que tomou sobre si os nossos pecados. O que isso tem a ver com a couraça da justiça que nós temos que vivenciar ou vestir a cada dia? Nós vimos que a couraça tem como objetivo proteger os órgãos vitais, o coração, o pulmão. Então, nenhuma proteção espiritual é maior do que o nosso relacionamento com Deus, que acontece por meio da fé em Jesus Cristo. Nós tendo sido justificados pela fé em Jesus, nós precisamos ter isso permanentemente na nossa mente, no nosso coração. Esta é uma defesa essencial contra um dos ataques mais fortes de Satanás. Ataque que acontece, como já tenho mencionado em outras vezes, na nossa mente. Porque Satanás é um caluniador.
Satanás é aquele que tenta nos convencer de que nós não somos quem nós somos. Aliás, as próprias palavras que são designadas na Bíblia para identificar o nosso inimigo mostram isso. A palavra Satanás no original quer dizer adversário. A palavra diabo quer dizer acusador. Então, eu cometo um pecado grave. E aí eu ainda não venci um pecado numa área da minha vida. O que o diabo vai fazer? Ele vai sussurrar: você não é um crente de verdade. Se você fosse um crente de verdade, você nunca faria isso. Você não tem vergonha na cara. Ele mesmo me induziu a errar, mas ele vai e fica me acusando. Você não merece estar na igreja. Você é um hipócrita. Então, esse tipo de acusação não é necessariamente uma obra de Deus na nossa vida. Porque quando o Espírito Santo nos comunica algo, ele visa nos levar ao arrependimento. Mas muitas vezes o que ouvimos não é a voz de Deus, é Satanás nos acusando e dizendo: você não merece, você devia abandonar tudo, você não é digno. Você não é digno do amor de Deus, você não é digno de tentar ser aquilo que Deus propõe para você. Não faça isso. É impossível você viver plenamente a vida que Deus planejou para você se você vive com a consciência culpada, se você não se apropria do perdão de Deus. Por isso que nós temos aquele belíssimo texto lá em Romanos capítulo 8, versículo 33 a 39, que nos relembra o seguinte: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Se o diabo está nos acusando, Jesus está ali nos defendendo, intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por que nós podemos ter essa convicção? Porque nós somos justificados. Porque nós somos perdoados. Porque os nossos pecados ficaram para trás, aniquilados, no momento em que decidimos crer no Senhor Jesus como Salvador. Então, se você quer viver a sua vida em plenitude, sem ser derrotado por Satanás, você precisa ter isso em mente. Você precisa alimentar essa verdade no seu coração. Mas por que isso é tão importante? Porque muitas vezes as circunstâncias da vida e os problemas que nós passamos parecem nos indicar um caminho contrário. Você passa uma situação de injustiça, você passa uma situação de dor, você passa uma situação de sofrimento. E aí você de repente começa a questionar: Deus, por que eu estou vivendo tudo isso? Senhor, por que eu estou passando essa dificuldade? Isso não é justo. Eu não mereço isso. Onde é que está o Senhor? E se você não tiver cuidado, você poderá se abatendo cada vez mais e ficar caído ali no poço da depressão, da tristeza, do questionamento. Quando se você se lembra: o que eu tenho em Cristo? Quanto significou essa justificação que Deus me traz? Quão grande é o amor de Deus por mim? Então, quanto mais você medita e se apropria desta obra de justificação, de salvação, melhor você enfrenta esses desafios da vida, porque você vai crer no amor e na graça de Deus, não pelas circunstâncias simplesmente que você está enfrentando no momento, mas por tudo aquilo que Deus já fez por você e fará por você. É aí que entra essa certeza do amor de Deus, do perdão de Deus, da graça de Deus, vinculada à sua justiça. Portanto, justiça significa consciência de justificação. No meio dos problemas, no meio das situações de abandono, você não precisa fazer como muitas vezes os coaches dizem: olha para o espelho e diga: você é poderoso, você vai ter um dia maravilhoso. Não, o que eu posso dizer para você, meu irmão, que no meio da crise, você pode olhar para o espelho sim, mas você vai dizer assim: olha, os meus pecados foram perdoados em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. Jesus me justificou, eu sou um pecador, mas um pecador justificado, perdoado, e não tenho que viver debaixo dessa opressão e de culpa. Segundo aspecto a ser destacado na justiça, é que a justiça, além de falar do nosso relacionamento com Deus, fala do nosso relacionamento com o próximo. Essa justiça que nós recebemos de Deus nos impulsiona numa outra direção. Uma justiça que biblicamente significa retidão de caráter e ações.
Quando nós somos então justificados, qual deve ser a reação a esta justificação? Gratidão, claro, em primeiro lugar. Conscientização, reflexão, para se aprofundar nisso. Mas isso deve nos levar a uma transformação diária, a uma busca para que esta justiça que nos foi imputada se torne uma justiça prática, uma justiça vivenciada no dia a dia. Então, na perspectiva bíblica, a justiça tem dois lados. Deus nos justifica, nos perdoa, nos transforma de injustos para justos pela obra de Cristo na nossa vida, mas agora nós temos a responsabilidade de praticar a justiça, que significa buscar seguir a lei do Senhor, que é justa. Na perspectiva humana, o que é a justiça? A grosso modo, podemos dizer que é dar a cada um o que lhe é direito. É tratar a todos de forma igual, sem parcialidade. No sentido de dar às pessoas os direitos que lhes são devidos. Você não pode previamente tratar uma pessoa de um jeito e outra de um outro jeito completamente diferente. E a preocupação com a justiça nesse aspecto é muito clara na Bíblia, claríssima. Quando Deus tirou o povo do Egito por sua graça, Deus vai agora formar esse novo povo. O povo hebreu vai se tornar uma nação. E o que Deus faz então com eles naquele momento? Lá no deserto, Deus chama Moisés lá no alto do Monte Sinai e lhes dá a lei. Porque não existe um povo que possa praticar a justiça se não tiver uma lei. Se não há uma lei, prevalece a lei da brutalidade, da ganância, do mais forte fisicamente, ou daquele que sabe manipular melhor. Então Deus dá uma lei. Apresenta os grandes princípios. E naquele caso específico, para que eles pudessem gerenciar a sua dinâmica de vida no dia a dia, Deus dá uma lei complementar. Por isso, os primeiros livros da Bíblia são chamados livros da lei, porque sem lei reina o caos, a confusão, que é a cara do diabo. E nós lemos somente no livro de Levítico uma série de preceitos que tem a ver com aquilo que chamamos de justiça social, justiça no relacionamento entre as pessoas. Me permitam ler para vocês alguns desses princípios que estão lá no Velho Testamento, mas que são extremamente relevantes. Levítico 19, versículo 13. Quando você fizer a colheita, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao colher a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão, deixe-as para os pobres estrangeiros. Veja que a preocupação com aqueles que não tinham a terra ou por alguma situação estavam numa situação de pobreza. Justiça ali era dar, não recolher tudo. Hoje em dia se fala eficiência, não deixe perder nada, não sobra nada de jeito nenhum, e não importa os outros. Versículo 13, não oprima, nem roube o seu próximo, que o pagamento do trabalhador diarista não fique com você até a manhã seguinte. Relações com os empregados. Você é aquele tipo que paga o mínimo possível, desconta assim até uma grama que a pessoa comer na sua casa. O texto está dizendo aqui, olha, nem atrase o pagamento, porque isso não é justo com aquela pessoa que está ali trabalhando com você. Quer algo mais prático do que isso? Não amaldiçoe o surdo. Não ponha tropeço diante do cego, mas tema o Senhor seu Deus. Direitos humanos, na Bíblia, não é uma coisa só moderninha agora. Direitos deficientes, não. É algo que já está na Bíblia há tanto tempo. Cuidado com o surdo, com o cego. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Levítico 19, 15. Então você não tem que dar uma causa para uma pessoa sabendo que é errado só porque é pobre. Muito menos não deve também favorecer uma pessoa só porque é rico. A Bíblia é muito clara. Justiça social, justiça nos relacionamentos. Levítico 19, 33. Não oprimam o estrangeiro que peregrinar na terra de vocês. Levítico 19, 35 e 36. Não cometam a injustiça no juízo, nem a vara para medir, nem no peso, nem na quantidade. Tenham balanças justas, pesos justos e medidas de cereais e líquidos que sejam justas. Obviamente, nós não podemos pegar toda a legislação mosaica e tentar aplicá-la nos detalhes nos dias de hoje. Mas nós temos que pegar os princípios. E nós temos que entender que Jesus reforçou tudo isso. Porque quando ele falou sobre o seu reino, ele disse que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E o reino de Deus, diz a palavra de Deus, é justiça, paz e amor. Entende? Então a justiça é um valor central do reino de Deus. Tanto no que se refere à justificação, quanto que se refere à
prática da justiça no âmbito social. O grande problema é que muitas vezes nós não conseguimos concordar sobre o que é justo. Muitas vezes a humanidade tem um entendimento diferente do que é uma situação de justiça. Por exemplo, em alguns lugares do mundo, e até mesmo na nossa realidade no passado, se um pai pegasse uma filha adolescente e desse para se casar com um homem bem mais velho, sem nem pedir a opinião dela, isso seria considerado uma coisa absolutamente normal. Não haveria uma situação de injustiça. Mas se um pai quiser fazer isso hoje, uma mãe quiser fazer isso hoje, vamos considerar isso uma coisa justa? Claro que não. Porque nós vivemos num outro contexto social. Uma menina não poder estudar. No passado era considerado uma coisa absolutamente normal. A menina era muito atrevida se quisesse estudar alguma coisa. Hoje, se você priva uma criança, independente do sexo, de estudar, é considerado uma situação de injustiça, porque entende-se que cada pessoa deve ter uma oportunidade de crescer e se desenvolver. Nem tudo que é considerado legal, na verdade é justo na perspectiva de Deus. E como eu falei, a nossa percepção de justiça, ela muda de tempos em tempos. A justiça nesse sentido humano. Nós temos hoje leis que protegem os idosos aqui no Brasil, mas não são as mesmas leis em todos os lugares do mundo. A cobrança de impostos é uma coisa justa? Sim, mas quando ela é abusiva, ela se torna injusta. Quando ela é opressora e tira a condição de um empresário de trabalhar, ela se torna uma coisa injusta. Portanto, meus irmãos, nós estamos rodeados de situações que envolvem situações de injustiça ao nosso redor. E essa questão de justiça ela é tão importante que, mesmo sendo injustos, nós temos intimamente um clamor por justiça. Qual é o pai aqui que já não viu o filho um dia reclamando? Pai, isso não é justo. O senhor fez isso por fulano, não fez por mim. Então nós temos lá no fundo um clamor por justiça. Por isso nós precisamos ter a sabedoria de Deus. Nós temos que ter um coração predisposto a agir dentro das leis, mas muitas vezes ultrapassar aquilo que a lei prevê. Você, como patrão, é desafiado, sendo justo, a não extorquir, a não pagar o mínimo possível, a não ficar procurando o tempo todo brechas na lei para burlar o espírito da lei. Você sendo um cristão, sendo justo, você não vai comprar os juízes. Você sendo um juiz, você não vai se permitir ser comprado, se corromper, porque é isso que o diabo quer. Quem procura fazer o que é certo, quem procura agir com integridade, não dá espaço para que ele seja desmoralizado aos olhos humanos. Porque é isso que o diabo quer. O que o diabo quer para te derrubar? Ele quer que você fale uma coisa e faça diferente. Ele quer atingir você de forma vital quando você perde a sua capacidade de ser uma referência. Quando você é desmoralizado por atos corruptos, por atos enganosos, quando você abre uma brecha nesse sentido, Satanás vai acusar você para você mesmo e diante da sociedade. Por isso que a busca da integridade, que não significa que você vai ser perfeito, mas você está buscando ser honesto, buscando não seguir nesse caminho. Você busca uma vida de integridade. Quando você caminha nessa direção, você se torna um soldado vitorioso. Quem procura fazer o que é certo, quem procura preservar o seu bom nome, não apenas por uma questão de reputação pessoal, mas para a glória de Deus. Quando a pessoa caminha nessa direção, ela está vestindo a couraça da justiça. O soldado vitorioso na batalha espiritual, portanto, é aquele que não crê nas acusações do diabo. É aquele que apropria-se a cada dia da obra de Jesus, amplia o seu conhecimento dessa obra e celebra isso a cada dia. E esta celebração, e esse entusiasmo, e esta conexão com Deus, e esta comunhão com Deus se torna tão intensa que ele dá força moral para não se deixar seduzir com as situações de engano, de corrupção desse mundo. E busca então seguir o caminho da justiça, da santidade. Jesus Cristo nos desafiou a que a nossa justiça excedesse a justiça dos fariseus.
Porque a justiça dos fariseus, ela tinha uma preocupação apenas com a sua imagem pública. A justiça que Deus espera que desenvolvamos na nossa vida, ela deve brotar do fundo do coração. Não dê ouvido às acusações do diabo e nem dê motivos para que o diabo o acuse diante dos homens. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Querido Pai do céu, nós te damos graças, porque nós temos a Tua palavra que nos guia, que nos mostra, Senhor, os grandes princípios que nos levam a uma vida de justiça. Mas mais do que isso, Pai, a Tua palavra nos apresenta Jesus como nosso justificador, como aquele que transforma a nossa realidade espiritual e nos faz de pessoas injustas, de pessoas justas, porque em nós habita o Teu Espírito. E nós queremos, Pai, te pedir simplesmente que possamos viver uma vida de coerência com esse Espírito de justiça que já habita em nós. E que os nossos atos revelem que estamos procurando seguir no caminho da justiça. Traz à nossa mente, o nosso coração a cada dia, aquelas situações em que precisamos ainda mudar, para revelar que servimos a um Deus justo. Eu te peço isso, Pai, para a minha vida e para a vida de cada irmão. Que sejamos vitoriosos na batalha espiritual, não permitindo que o inimigo nos envergonhe, não aceitando as acusações do diabo, mas nos apropriando a cada dia da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.